Ele foi criado como o mais belo dos anjos, radiante, perfeito, um líder celestial. Mas o que parecia ser uma criação perfeita, logo se corrompeu. Lúcifer, o anjo da luz, se rebelou e se tornou o maior vilão da história bíblica. Mas você sabia que, antes de sua queda, ele estava tão perto de Deus que sua voz era como a de um coro celestial? Lúcifer não era apenas um anjo qualquer. Ele era o mais próximo da perfeição. Até que a vaidade o consumiu. O que motivou a rebelião de Lúcifer? O que o levou a desafiar o próprio Criador? A resposta vai te surpreender e mudar sua visão sobre esse ser celestial. Não estamos falando apenas de um ser maligno. Estamos falando de um ser que queria ser igual a Deus. Neste vídeo, vamos mergulhar nos mistérios dessa queda. E ao final, você será desafiado a responder: Lúcifer, o anjo caído, é realmente o vilão de toda a história? Ou ele cumpriu um papel mais profundo e sombrio no plano divino? Antes de começarmos, inscreva-se no Bíblia Falada, porque só aqui você vai descobrir as respostas para os maiores mistérios das Escrituras. Não perca a revelação completa. Agora, vamos começar. Antes de ser o grande inimigo de Deus, Lúcifer era o ser mais brilhante e majestoso do céu. Imagine a luz mais intensa que você já viu. Era isso que ele representava. O nome Lúcifer vem do latim e significa portador da luz. Ele não era apenas um anjo, mas o anjo da manhã, o líder celestial, o mais belo e perfeito em todos os aspectos. Você sabia que, nas Escrituras, ele é descrito como tendo um brilho tão poderoso que iluminava o próprio céu? Era como o sol radiante no firmamento, e sua beleza encantava até os outros anjos. Mas esse brilho não era apenas físico. Ele tinha sabedoria, poder, e era o encarregado de louvar a Deus em toda a criação. E se eu te dissesse que essa perfeição foi o que o condenou? Em sua beleza e poder, Lúcifer começou a acreditar que ele era igual a Deus. Sua luz, que antes refletia a glória do Criador, começou a refletir sua própria vaidade. Mas, antes que você pense que essa história é apenas sobre um anjo, entenda que a tentação de Lúcifer, o orgulho, não morreu com ele. Hoje o mundo ainda vive sob a influência desse desejo de querer mais, de desafiar limites, de buscar o poder a qualquer custo. A obsessão por poder, riquezas e status é a mesma tentação que Lúcifer trouxe ao céu. Essa busca desenfreada por ser o número um, por alcançar mais do que aquilo que fomos destinados, é o reflexo da mesma queda de Lúcifer. Você já se pegou desejando algo tanto a ponto de ignorar o que realmente importa? Lúcifer fez isso, e o preço foi alto. Mas o que realmente levou Lúcifer à sua queda? Foi apenas o orgulho? Ou havia algo mais sombrio em jogo? Imagine o momento em que um anjo, criado para ser perfeito, começa a questionar sua própria existência. Imagine a obsessão que se cria quando alguém começa a acreditar que merece mais do que lhe foi dado. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Em seu coração, uma dúvida começou a crescer. Não era apenas a busca por mais poder, era o desejo de ser igual a Deus. Lúcifer, o portador da luz, começou a acreditar que ele mesmo poderia ser a luz. Ele não queria mais apenas refletir a glória de Deus. Ele queria ser a própria glória. Nas Escrituras, vemos os ecos dessa rebelião em Isaías 14:14, quando Lúcifer declara: "Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo." Ele não estava satisfeito em ser o maior entre os anjos. Ele queria ser o único, o supremo. O que parecia ser um anjo de luz, agora se transformava em um anjo de trevas. Essa obsessão por poder e autoridade não se limitou apenas ao céu. Olhe ao seu redor,
Hoje, vemos a mesma luta pelo controle, pela dominação e pela superação de limites a qualquer custo. Como Lúcifer, muitos buscam se colocar no centro, desejando ser mais do que foram criados para ser. Não é apenas sobre política, riqueza ou status, é sobre a necessidade de ser Deus de sua própria vida. E assim, Lúcifer, em seu orgulho e autossuficiência, iniciou a maior revolução celestial de todos os tempos. Ele não estava mais disposto a aceitar sua posição. Ele queria mais. E com essa escolha, ele não apenas desafiou Deus, mas todo o equilíbrio do universo. A Bíblia menciona essa guerra em Apocalipse 12, 7 e 9, onde se lê: "E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Mas o que muitos não percebem é que esse não foi apenas um confronto de força, mas um embate ideológico, um conflito entre a lealdade e o orgulho, entre a ordem e o caos. Lúcifer não caiu sozinho, ele arrastou consigo 1/3 dos anjos celestiais. Isso mesmo, milhares de seres de luz escolheram seguir o caminho da rebelião, seduzidos pelas palavras do portador da luz, que agora se tornava o príncipe das trevas. Por que tantos caíram? Porque Lúcifer não se apresentou como o vilão no início. Ele falou sobre liberdade, sobre romper limites, sobre a possibilidade de uma existência sem submissão. Ele prometeu algo que muitos anjos jamais haviam considerado: autonomia total. Mas essa liberdade tinha um preço. Ao desafiar a ordem estabelecida por Deus, Lúcifer rompeu o equilíbrio do próprio universo. E assim, a guerra começou. Miguel, o arcanjo da justiça, liderou as tropas leais ao Criador. Imagine a grandiosidade desse momento. Legiões de anjos colidindo em um conflito épico, onde não existia meio termo. Era tudo ou nada. Luz contra trevas. Ordem contra caos. Mas mesmo em meio ao conflito, havia algo ainda mais profundo em jogo. Essa guerra não era apenas sobre quem teria o trono. Era sobre o próprio significado do bem e do mal. Deus poderia ter destruído Lúcifer imediatamente, mas não o fez. Por quê? Porque a justiça divina exige que a verdade se revele por si só. O orgulho de Lúcifer precisava mostrar suas consequências. O mal precisava se revelar em sua totalidade antes de ser derrotado definitivamente. E foi assim que, após batalhas devastadoras, Lúcifer foi derrotado. Não por falta de poder, mas porque sua causa era vazia. Ele e seus seguidores foram lançados do céu como relâmpagos em chamas, condenados a vagar pela terra e pelos abismos espirituais. Mas aqui está o ponto mais inquietante. Mesmo derrotado, Lúcifer não desistiu. Ele trouxe a guerra para o nosso mundo. A batalha continuou. Só que agora, o campo de guerra somos nós. E a pergunta que fica é: de que lado você está? Porque mesmo sem ver as espadas ou ouvir os gritos dos anjos caídos, cada escolha que você faz é uma pequena batalha nessa guerra eterna. De acordo com a Bíblia, Lúcifer é, sem dúvida, o grande vilão da história. Ele representa tudo o que é contra Deus: a rebelião, o orgulho, a traição. Ele foi o responsável por espalhar o pecado, a morte, a dor e a tentação pelo mundo. A serpente que enganou Eva no Éden, Lúcifer. O inimigo que tenta desviar nosso caminho da verdade, Lúcifer. E sua presença sombria, ainda hoje, continua a nos perseguir em formas diversas. Mas aqui está o grande mistério. Seria Lúcifer simplesmente um agente do mal, ou ele cumpriu um papel essencial na grande narrativa da criação e da salvação? No fundo, há algo que desafia nossa percepção. Você já se perguntou por que Deus, sabendo da rebelião de Lúcifer, não impediu sua queda? Por que Deus permitiu que o mal entrasse no mundo, sabendo do sofrimento que ele causaria? A resposta não é simples.
Mas talvez, no fundo, tudo isso tenha a ver com uma questão fundamental: a liberdade. Lúcifer, em sua rebelião, não era apenas um ser que se opôs a Deus. Ele desafiou a própria ideia de liberdade. Se Deus tivesse criado um mundo onde o mal nunca existisse, onde não houvesse a opção de escolher, nossa liberdade seria falsa. Deus nos deu a escolha. O bem só tem valor porque escolhemos segui-lo. O amor só é real porque decidimos amar. Sem Lúcifer, sem a tentação, como poderíamos entender o verdadeiro significado de livre-arbítrio? Como poderíamos escolher o bem se não soubéssemos o que é o mal? A queda de Lúcifer, embora trágica, serviu como o palco para a maior história de redenção de todos os tempos. Quando Adão e Eva sucumbiram à tentação, não foi apenas o mal que triunfou. Foi a oportunidade para a humanidade aprender a escolher, aprender a voltar para Deus, mesmo depois de cair. E aqui está o grande paradoxo. Lúcifer, o grande vilão, na verdade, foi o que nos permitiu entender o valor da salvação. O próprio mal, ao tentar corromper a criação, acabou sendo a chave para a manifestação do amor divino em sua forma mais pura. Cristo, o Salvador, veio ao mundo para resgatar o que foi perdido. E ele não apenas nos redimiu, ele também nos mostrou que, mesmo em meio ao caos, a escolha de seguir o bem sempre será a nossa, sem imposições. Por mais difícil que seja aceitar, o mal, a tentação e a queda de Lúcifer fizeram parte do plano divino. Deus não foi pego de surpresa, ele sabia de tudo, e ao permitir que o mal existisse, ele nos deu a chance de fazer a escolha mais importante da nossa vida: escolher a luz, escolher o bem, escolher a salvação. Agora, a verdadeira pergunta não é apenas sobre quem é Lúcifer, não é sobre o mal que ele representa. A pergunta é: como nós, como seres humanos, estamos lidando com as tentações, com as escolhas que nos são apresentadas? Como estamos reagindo diante das lutas entre o bem e o mal? A batalha que Lúcifer iniciou no céu ainda está sendo travada dentro de nós, todos os dias. Portanto, talvez o vilão não seja apenas ele. Talvez o maior inimigo seja o nosso próprio coração, nossa própria decisão de seguir ou desviar. E a escolha final, como sempre, será nossa. Lúcifer, o anjo de luz que se tornou o príncipe das trevas. Um ser que desafiou o próprio Criador e, com isso, mudou para sempre o destino do universo. Mas ao longo dessa história, uma verdade inquietante se revela. A maior arma de Lúcifer nunca foi a força, foi a persuasão. Ele não precisa aparecer diante de nós com chifres ou asas negras. Ele se esconde nas escolhas erradas, nos pequenos desvios, nos orgulhos silenciosos que crescem dentro do coração humano. E é aí que a reflexão se torna pessoal, porque no final das contas, essa história não é apenas sobre um anjo caído, é sobre todos nós. A mesma queda que Lúcifer sofreu é a queda que a humanidade vive todos os dias quando se afasta da luz. O mal não se manifesta apenas em grandes tragédias. Ele está nos pequenos gestos de egoísmo, nas palavras que ferem, nas decisões tomadas pela vaidade. Mas há algo ainda mais poderoso do que qualquer tentação: a liberdade de escolha. A mesma liberdade que Lúcifer usou para se rebelar é a que você tem hoje para escolher um caminho diferente. O bem ainda pode triunfar e a decisão está nas suas mãos. Agora, eu te convido a pensar: quem realmente está vencendo a guerra dentro de você? E se essa história te fez refletir, se trouxe novas perguntas ou respostas que você nunca havia considerado, então não guarde isso só para você. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Lúcifer foi apenas o vilão ou uma peça necessária no grande plano divino?
E se você quer se aprofundar ainda mais em histórias como essa, curiosidades bíblicas e revelações surpreendentes, inscreva-se agora no canal Bíblia Falada e ative o sininho. Juntos, vamos desvendar os mistérios mais profundos das Escrituras.